Oi pessoal, eu sou a Drica, do canal Drica na Cozinha, e eu tô aqui hoje para responder umas perguntas da Bárbara, da ESPM. Ela me mandou um questionáriozinho, eu vou lendo as perguntas e vou respondendo aqui para vocês, como se fosse um bate-papo mesmo, para vocês me conhecerem um pouco melhor. Então vamos lá. Qual foi o momento na sua vida que você se deu conta de que não queria mais fazer engenharia? Eu estava no terceiro ano de faculdade quando eu decidi que eu não queria mais fazer engenharia. Mas eu já não estava muito feliz na faculdade e tal, mas o meu pai ali me pediu, pega o diploma e segue, porque é muito importante você ter um diploma, mesmo que depois na sua carreira você não faça nada. Acabei pegando o diploma e trabalhando mais 6 anos na engenharia. E aí teve um momento em que, assim, eu pesava 108 quilos. Eu estava totalmente insatisfeita com o meu trabalho. Só para vocês terem uma ideia, assim, eu tinha vergonha da empresa onde eu trabalhava. Eu comandava uma equipe de 15 pessoas e eu não gostava do que eu fazia. Naquele momento, eu não gostava nem um pouco daquele projeto. Era um projeto na Danone e eu tive um surto, né? Explodi numa reunião lá e falei, cara, não posso mais fazer isso da minha vida. Com esse tanto de peso que eu tô, não, chega. E aí foi esse momento do chega. Qual foi a reação dos seus pais em relação... Qual foi a reação dos seus pais em relação à sua decisão? Olha, foi uma reação difícil, tá? Não foi fácil. Na verdade, assim, eu não também tomei uma decisão de cara, né? O que eu fiz naquele momento? Eu larguei a minha carreira, tive esse surto, não sei o quê. Fiquei uma semana numa praia, isolada, pensando na vida, chorando, bibi. E depois eu fui fazer um test drive na carreira em Uberlândia. E nesse momento desse test drive, foi um ano muito difícil da minha vida, né? Que eu passei perrengue, eu não tinha me planejado financeiramente para isso. Mas eu já fui com as minhas próprias pernas. Então, assim, nessa hora eu já não dependia mais dos meus pais. Eu já tinha trabalhado 6 anos no mercado corporativo, como eu tinha dito para vocês. E eu tomei uma decisão por mim mesma e sofri por mim mesma também, entendeu? Eu sabia exatamente aonde eu estava pisando. Então meus pais não tinham mais como dizer muita coisa, porque eu já não dependia mais deles, né? Então era uma decisão... Eles implicavam, eles falavam, meu pai principalmente falou muitas vezes que não queria isso pra mim e tal, mas já estava decidido, né? E por muito tempo ele ainda insistiu, muito tempo. Quando eu voltei do Le Cordon Bleu, ele ainda estava insistindo que eu devia voltar para engenharia. Mas eu nunca mais consegui voltar, para dizer a verdade. Então vamos lá. Por que você escolheu fazer faculdade de engenharia? Eu escolhi fazer faculdade de engenharia porque eu era muito boa em matemática e eu gostava muito de cozinhar. E aí eu estava muito na dúvida do que eu ia fazer, qual carreira eu ia seguir, o que ia acontecer na minha vida. Foi um momento difícil da minha vida, minha mãe tinha saído de casa, abandonado a gente estava morando com meu pai. Então foi um caos na minha vida quando eu tinha 18 anos. E rolou um momento pessoal ali, de que pela minha mãe ter saído de casa, o meu pai, né, eu acabei recebendo uma certa carga negativa por conta de ser muito parecida com a minha mãe. Então meu pai meio que, né, e eu me sentindo mal daquele jeito, e eu decidi então que eu queria sair de casa. E eu escolhi um curso que não tinha em São Paulo, né, e que atendesse às minhas expectativas também de gostar de cozinhar e de gostar de matemática, de ser boa em matemática. Então, engenharia de alimentos se encaixou perfeito, porque só tinha na Unicamp, né? Eu queria fazer uma faculdade pública, lá em casa tinha essa condição também, de que tinha que ser pública. A gente também não tinha dinheiro a rodo, né? Então, foi mais ou menos essa a decisão de fazer engenharia de alimentos. Foi porque, né, juntou com esse meu momento pessoal também. Como foi sua experiência no mercado corporativo? Foi muito boa, aprendi muito, meu Deus, não tiraria essa parte da minha vida em hipótese alguma. Assim, aprendi muito a mexer em Excel, aprendi a lidar com pessoas, né? Aprendi como é que se fazia para crescer numa empresa.
que assim, eu tive uma carreira muito boa, uma carreira meteórica no mundo do corporativo. Eu, com 26 anos, eu era gerente. Então, tipo, me formei com 23, 3 anos depois já estava assumindo uma gerência. Então, foi muito boa, foi meteórica, minha carreira foi muito legal, né? Aprendi pra caramba, mas eu também entendi ali que ali não era o meu lugar. E o momento, você não perguntou, mas o momento em que eu percebi que ali não era o meu lugar foi quando eu uma vez fui comparada por um colega meu que trabalhava comigo, me disse: você é muito parecida, você vai ter uma carreira igualzinha da pessoa X. E eu olhei aquela pessoa X e falei: não quero ser ela. Não quero, ela é triste. Não, imagina, eu já era gordinha e essa pessoa que ele estava me comparando era gordona. Uma carreira super meteórica, desenvolvida, mas ela era gordona. Ela era infeliz, ela era sozinha. Eu falei: eu não. E aí naquele momento eu falei: não, estou fora. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. De onde surgiu o amor pela cozinha? O amor pela cozinha surgiu na casa da minha avó, quando eu era bem pequena, né? Que eu me lembro, a primeira vez cozinhando foi na minha casa mesmo. O meu pai conta que eu tinha 5 anos de idade, a primeira vez que eu preparei um jantar para minha família. Diz ele que eu acordei decidida a cozinhar, fui lá na cozinha, tinha uma moça que trabalhava em casa, né, que fazia o almoço, e eu botei um banquinho lá e comecei a ajudar ela, e no final botei ela de minha ajudante e fiz o almoço sozinha. Diz meu pai que foi assim. Eu me lembro que com 7 anos de idade eu já era responsável pelo jantar em casa, ou seja, minha mãe já não fazia mais jantar, era eu. Então, eu só falava os ingredientes que eu queria que ela comprasse e ela comprava e eu preparava o jantar, mais ou menos assim. E eu lembro muito da cena de estar na casa da minha avó também e de estar escondida na cozinha, todos os meus primos brincando no quintal e eu escondida na cozinha. Minha avó gritava: aqui não é lugar de menino, sai daqui, não sei o que. E eu lá escondida queria ficar olhando ela cozinhar, porque pra mim ela era a maior cozinheira que existia, ela cozinhava muito bem, eu queria muito aprender a cozinhar com ela. E não aprendi poucos pratos com ela, infelizmente ela morreu em 2006 e deixou pra mim algumas poucas receitas de lembrança. Que te levou a mandar um e-mail para Le Cordon Bleu? Bom, não sei se o pessoal vai entender o contexto disso. Quando depois que eu tive esse surto que eu contei para vocês no mercado corporativo, e eu fui realmente trabalhar na cozinha, que eu falei que foi um ano muito difícil, eu estava trabalhando no meu restaurante pela primeira vez em um restaurante. E eu fui assediada pelo chefe. Ele me trancou no estoque e tentou me agarrar. Esse foi o momento em que eu decidi que eu não iria ficar na mão desses babacas e que tinham muitos chefes babacas por aí e que eu ia estudar de novo. Então, de novo, do mesmo jeito, estudar na melhor escola do mundo, né? Seguir os passos de Julia Child, que eu amava muito. Então, eu mandei um e-mail, foi nesse mesmo desespero, foi na madrugada desse desespero de ter sido assediada pelo chefe, em que eu mandei um e-mail para Le Cordon Bleu perguntando se existia algum programa de bolsa. E eles me responderam que sim, existia um programa de bolsa, e um ano depois eu consegui a bolsa. Você acreditava que seria possível estudar em tal escola? Olha, naquele momento que eu mandei o e-mail, eu não acreditava, tá? Porque eu não tinha dinheiro nenhum. Eu estava assim, pobre, na beira da amargura, ganhava R$800 por mês. Trabalhava que nem uma louca, de sol a sol, de domingo a domingo. Não tinha tempo para nada, nem para namorar, nem para sair, nem dinheiro para comer num restaurante na esquina. Pagava minhas contas, ponto. Olha assim, só para vocês terem uma ideia, eu ganhava R$823. O meu aluguel era 750. Então, sobrava nada. Comia no restaurante. Era uma vida difícil. Então, naquele momento, eu não achava que eu ia ter condições de estudar, né, na escola. Mas aí que acontece? Deixa eu ver se é a próxima pergunta. Não é, então deixa eu contar para vocês assim o que fez esse sonho se tornar possível, né? Eu emanei para o universo e pedi de todo o meu coração que eu queria estudar naquela escola, que eu queria fazer aquele curso. Então, depois disso, eu fui demitida do emprego, depois do chefe ter me assediado, peguei uma graninha e fui para São Paulo ver meu pai.
Eu estava andando na rua com meu pai, indo almoçar com ele, quando a gente encontrou um ex-chefe meu de engenharia que estava precisando de um braço direito. Ai, pelo amor de Deus, ainda bem que eu te encontrei, tô precisando muito de um braço direito. Você tá trabalhando? Não, não tô. Então vem trabalhar comigo? Tá bom, você começa amanhã. Foi assim, desse jeito. E aí eu fiz minha mudança, tirei minhas coisas de Uberlândia, que esse negócio todo que aconteceu aí desse chefe foi lá em Uberlândia. Voltei para São Paulo e comecei a trabalhar com esse chefe, com esse meu ex-chefe de engenharia. Então eu voltei para engenharia por um ano para poder juntar dinheiro suficiente para ir fazer esse curso, tá? E aí foi nesse processo em que eu fiz a minha inscrição, escrevi uma carta para poder conseguir a bolsa e consegui a bolsa. Quando chegou o resultado, eu não acreditava, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir. Tinha certeza, nunca tive dúvida. Desde o momento em que eu escrevi a carta, eu não tive dúvida de que era a minha bolsa. Tive dúvida nenhuma. Aí teve uma entrevista que eles fizeram e eu perguntei para a mulher quantas pessoas estão concorrendo nessa etapa já. E ela me disse que não podia me dizer. Mas na entrevista ela chorou junto comigo. Então, falei, yes, é minha essa bolsa. Quais eram suas expectativas em ir morar em outro lugar e estudar melhor na melhor escola de gastronomia? As minhas expectativas eram todas, né? Eu achava, como eu tinha ganhado a bolsa, eu achava que eu ia ser a fodástica, a melhor chefe do Brasil, que eu ia voltar e ia arrasar. Juro, achava isso. Achava que eu tinha mudado minha carreira para sempre e que, uau, eu ia ser uau a partir de então. Que eu já ia brilhar lá na escola, que eu já ia ser a primeira da escola e que eu já ia arrumar um puta emprego, que eu já ia isso e que eu já ia decolar por lá, que eu nem ia voltar para o Brasil. É o que eu achava na época. Qual era o seu objetivo em relação à sua carreira? Meu objetivo na época era ser chefe de um restaurante estrelado. Eu achava que era isso que ia me fazer feliz. Um negócio que tinha acontecido aqui, como que eu contei para vocês no restaurante, que eu tinha sido assediada, eu achava que aquilo era problema do Brasil, que aquilo lá, que quando eu chegasse lá fora, que eu ia trabalhar em restaurante, que ia ser totalmente diferente. O que você pôde aprender na Le Cordon Bleu, além da culinária? Então, o que eu mais aprendi foi sobre disciplina. Sinceramente, assim, era muita disciplina. Só para dar um exemplo para vocês. Se você chegasse na aula sem o negocinho aqui do pescoço, pode voltar para trás. Nem entra na aula, nem entra. Ou com o paletó amassado, se tivesse amassado, já nem entra na sala. Então, assim, muita disciplina. E cozinha é isso, entendeu? Isso é uma coisa que eu aprendi, que assim, você tem que ter muita disciplina. Então, cabelinho solto, não rola, tá? O tempo todo de touca, porque cai um negócio. Unha comprida, de jeito nenhum. Então, assim, muita coisa tem que ser rígido com você mesmo. Você tem que ser rígido com você mesmo para conseguir ter sucesso. Então é testar muitas e muitas vezes. Não é a primeira vez que você faz a receita que você vai acertar. Se você acertar, é sorte. É muitas e muitas vezes. Então, cortar cenoura, muitas e muitas vezes cortando cenoura. Quilos e quilos de cenoura que eu cortei, de batata. Quando eu comecei a fazer o curso, eu morava num predinho que tinha um monte de gente, né? Era tipo um Melbourne, como é que chama? Beverly Hills. Tipo um Beverly Hills, assim, que eu morava, um predinho. E aí eu cortava cenoura, cortava batata, cortava todos os legumes para treinar e vendia tudo cortado lá no prédio. Vendia. Pra quem quer cenoura cortada, o povo vinha e comprava. Porque eu queria cortar, eu queria treinar. Era só muitas e muitas cenouras. E não adiantava, porque se eu ia trabalhar num restaurante, eu trabalhava em restaurante. Mas no restaurante não tinha tanta cenoura para cortar, né? Tinha outras coisas para fazer. E eu queria treinar os legumes que eu tinha que saber fazer perfeito e rápido. Qual foi sua maior dificuldade durante o curso? A maior dificuldade durante o curso foi porque eu me cobrava muito. Eu queria trabalhar num restaurante estrelado, eu queria trabalhar, e eu queria ser a melhor o tempo todo. Então todas as aulas, a aula lá, só para vocês entenderem, funciona mais ou menos como um Masterchef, tá? Então você vai lá, a gente tinha a aula, aí assistia o professor fazendo, então ele tinha 2 horas para fazer aquele prato. Aí a gente descia para a cozinha, a gente tinha as mesmas 2 horas para fazer o mesmo prato que o professor fez, com a mesma perfeição. E aí ali ele dava nota. E cada aula tinha o melhor da aula. E eu queria ser sempre a melhor, eu sempre me cobrava. Eu chegava em casa e repetia o mesmo prato para treinar.
E ainda assim, trabalhando em restaurante e não sei o que, eu comecei a trabalhar em 2 restaurantes, um deles estrelado e o outro um restaurante, um café normal. Mas eu não tinha dia de folga, eu não me permitia curtir aquilo. Eu me cobrei muito. Eu me cobrei muito nessa nova entrada de carreira. Então, acho que essa foi a minha maior dificuldade durante o curso. Foi entender que tudo tem seu tempo. E que não é eu correndo atrás do tempo que isso vai resolver, né? Você se sentia intimidada pelos outros alunos? Não, de forma alguma. Antes de eu ir para o curso, eu estudei muito, tá? Eu me sentia intimidada antes de ir. Então, antes de ir, eu ficava, ai meu Deus, eu vou estar fazendo com um monte de aluno, e esses alunos são super le cordon bleu, blá, blá, blá. Pois, aí eu fui pro CIA, no Culinary Institute of America, fiz um curso lá em Nova York, fiz vários cursos no Brasil de cozinha fundamental, com chefes formados pelo Le Cordon Bleu. Ficava perguntando para todos eles o que eu tinha que fazer para me preparar. Para me preparar sobre o inglês, porque é uma língua difícil, não é assim fácil não de entender, né? Porque é o inglês na cozinha. Então eu ficava escutando o audiolivro, eu me preparei muito, muito, muito. Assim, foram 6 meses em que eu me preparei muito. Cozinhava muito, estudava muito, tentava ouvir histórias de chefes e tudo isso. Comprei um curso com o Alex Atala, que eu aprendi, fui ver a vida dele. Comprei um curso com o Claude, com a Roberta, com todo mundo. Fui entender a vida de chefe de todo mundo. Eu estudei realmente isso antes de eu fazer. Então, assim, eu não me senti intimidada pelos alunos. Pelo contrário, eles se sentiam intimidados por mim. Porque eu fiz tanto isso que quando eu cheguei lá, no primeiro dia, a primeira prova que teve, que era para fazer uma quiche, eu brilhei na prova. E aí fui a melhor na sala. E o professor veio e falou para mim, porque você já tem experiência, já trabalhou em restaurante? Eu falei, já, mas trabalhei num restaurante em Uberlândia, que eu fui assediada pelo chefe. Não. E eles achavam que eu já era uma profissional, então que eu já tinha experiência, eles falavam que eu tinha experiência na indústria, né? Que eu já tinha experiência. Então foi o contrário. Como foi deixar tudo aqui no Brasil e ir para a Austrália sem saber o que te esperava? Foi difícil, mas eu sou muito desapegada na minha vida. Então, tipo, sempre fui desapegada, assim, vou, e fui. Agora eu tô em Floripa, porque eu quis vir, né? Então, eu sempre fui de sair, de viajar, nunca fui agarrada com família, com um monte de coisa. Eu não tinha nem namorado na época, nem queria namorar. Comecei a namorar um cara um pouquinho antes de ir, mas não queria aquele namorado, porque ia me prender. Eu nunca quis nada que me prendesse, assim. Então, foi tranquilo. Largar a minha vida, já era uma carreira que eu já sabia que eu ia largar, já tinha feito test drive na cozinha, né? Tinha voltado para engenharia, então eu já sabia que eu queria largar aquela carreira, já sabia que eu queria largar aquela vida. São Paulo nunca foi um lugar que eu gostei muito de morar, então foi mesmo uma decisão de tô indo, né? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. A escola foi mais do que esperado? Foi, muito mais do que esperado. Foi lindo, foi maravilhoso, assim, ó, os chefes maravilhosos, não tenho o que falar, não tenho o que falar. Assim. A escola linda, perfeita, os chefes maravilhosos, né? Cada aula tinham 2 chefes em cada sala, então eram 3, a turma de 45 pessoas que assistiam aquela primeira aula que eu falei para vocês. Depois ela se dividia em 3 turmas, ficava A, B e C, e para cada A, B e C tinham 2 chefes na A, 2 chefes na B, 2 chefes na C, todos eles ali dando todo o suporte, ensinando tudo. Foi muito mais do que esperado, foi maravilhoso. Recomendo para todo mundo a fazer. Em algum momento você pensou em desistir? Se sim, por quê? Tá, desistir do quê? Acho que desistir da carreira de gastronomia. Eu pensei, né? Foi no momento em que eu estava trabalhando nesse restaurante estrelado. Eu pensei em desistir porque eu estava trabalhando nesse restaurante, era muito difícil trabalhar lá, assim, entrar lá era muito difícil, né? Começar esse trabalho lá já era muito difícil. E eu um dia estava lá e um menino veio assim e falou assim para mim, olha, eu esqueci meu celular no banheiro, você pode ir lá buscar para mim? E eu, inocentemente, fui buscar o celular. Daí quando eu chego lá, o celular estava no banheiro e tinha 2 carreiras assim, ó, de cocaína. E aí eu voltei e disse pra ele que eu não queria. Então foi um momento difícil na minha vida. Eu não uso drogas, não gosto. E aí eu
quando eu não quis, né, eu voltei e falei para ele que eu não queria, ele falou pro sous-chefe, olha, ela não quer ser uma de nós. Eu voltei para casa nesse dia e chorei muito. Porque ali estava decidido que eu realmente não queria trabalhar em restaurante, porque eu não queria passar por aquelas situações, nem de droga, nem de assédio, nem de nada disso, né? Esse foi um momento difícil. Então vamos lá. O que foi mais inusitado durante essa viagem? Até essa viagem, eu achava que eu podia realizar todos os meus sonhos. Que, cara, eu era foda, mas eu era mesmo, sabe? Tudo que eu queria acontecia. Então eu queria um emprego, eu conquistava, eu queria um namorado, eu conquistava, tudo era assim, ó, pá, pá, pá. Eu era muito iluminada, assim, tudo, tinha uma estrela na cabeça. Tudo acontecia do jeito que eu queria. Eu queria a bolsa, eu consegui, eu queria morar numa determinada praia, eu ia morar e tal. E aí começou algumas autossabotagens, eu acho, da minha parte, né? Então, a primeira coisa, eu fui roubaram minha bicicleta. Daí, quando roubaram minha bicicleta, assim, parecia que tinha matado alguém da minha família, porque era uma bicicleta de $800, eu custei a conseguir comprar aquela bicicleta, e de repente roubaram minha bicicleta, fiquei muito, muito chateada. Eu fui morar com um casal de brasileiros, e o meu dinheiro sumia. Eu guardava o meu dinheiro em casa, e o meu dinheiro começou a sumir. Não vou acusar ninguém. Meu dinheiro começou a sumir de dentro das minhas coisas. Não sei quem foi, a casa era muito movimentada, toda hora chegava alguém. Então, o que foi mais inusitado nessa viagem foi que eu percebi que existiam muitas pessoas invejosas e que a gente não pode contar para todo mundo os nossos sonhos e nem acreditar que a gente tem essa estrela na cabeça que tudo pode acontecer, sempre do jeito que a gente quiser. Então, foi um soco no estômago na minha vida, né? Essa viagem. Por que você não trabalha como chefe de cozinha em algum restaurante famoso? Eu acho que eu já respondi essa pergunta, mas vamos de novo responder. Eu não fui feliz nas vezes que eu trabalhei em cozinha de restaurante. Eu acho que cada um tem seu lugar, né? E eu acho que eu sou empreendedora, né? E não tem espaço para mim numa cozinha de um restaurante. Já tentei várias vezes. Tentei essa vez aqui no Brasil, contei para vocês. Tentei na Austrália. Tentei no Brasil de novo quando eu voltei. Tentei trabalhar com chefes. E tem um determinado momento ali, ó, em que eu começo a questionar minha carreira e não é isso, tá? De onde surgiu a ideia de criar um canal no YouTube? O meu canal no YouTube surgiu exatamente disso, de essa gastura de não conseguir. Eu gostava muito de... Bom, no meio desse coisa que eu contei pra vocês, né? Eu trabalhei em restaurantes e tal. O universo me jogou, de repente, numa escola de gastronomia, lá em Sydney ainda, na Sydney Seafood School. E aí, quando eu fiz Sydney Seafood School, quando eu fui trabalhar lá, eu entendi qual era o meu lugar no mundo, que era em escolas, que era compartilhando conhecimento. E daí eu nunca mais quis sair. Quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei determinada a dar aula, compartilhar conhecimento, né? E eu fui procurar escolas de gastronomia e tal, eu dava muitas aulas e fazia muitas coisas e tal. E num determinado momento, eu conheci um cara, me envolvi com ele e era um relacionamento abusivo. E eu não percebi, né? Óbvio, a gente não percebe. Então, desse relacionamento abusivo, eu virei um caco, né? Então, eu voltei da Austrália, comecei a trabalhar, estava dando tudo certo, conheci esse cara e aí, fiz assim. Minha família, meu pai, ficava insistindo para eu voltar para engenharia. Achava que eu não ia nunca conseguir fazer dinheiro como chefe de cozinha. E eu não estava mais aguentando aquela pressão, sabe? Realmente, com aquele monte de coisa acontecendo e aquele relacionamento, aquela coisa, estava tudo me sufocando ali. E eu quis dar um tempo. Vou para Minas. Minha mãe morava em Minas e desde que ela tinha saído de casa, como eu contei para vocês, eu não tinha morado mais com ela. Eu falei, bom, eu vou morar com a minha mãe, porque lá eu vou conseguir ter um pouco de paz, entendeu? Para eu entrar dentro do meu coração e entender o que eu preciso fazer da vida. E foi exatamente assim que começou o canal do YouTube. Eu comecei a entender o que eu queria da minha vida. Se você não fosse chefe de cozinha, que outra profissão você escolheria?
Uma pergunta difícil, acho que professora. Acho que eu gosto de ensinar, gosto de compartilhar conhecimento. Minha outra profissão é professora apresentadora de programas de TV. É isso, gosto do público, gosto de falar, gosto de estar na frente da câmera também. Sua dieta em casa é a mesma que tenta passar para o seu público, sempre saudável? Eu não acho muito saudável o meu canal, assim, não é muito dieta. Sim, eu cozinho no canal que eu como em casa, não como muita fritura, não faço muito doce, é mais ou menos o que eu faço no canal. O canal é comida de vó, e é isso que tem que aqui em casa eu só como comida de vó, é assim, né? Próxima pergunta. Atualmente o YouTube ocupa mais o seu tempo do que cozinhando? Não, né? Acho que o meu YouTube é só cozinhando, né? Eu não faço outro tipo de vídeo, né? São poucos vídeos que eu faço, assim, cozinhando o tempo todo, né? Hoje eu não consigo ainda sobreviver do YouTube, tá? Eu não vivo do YouTube ainda, não recebo de AdSense para isso, na verdade, assim, tô começando a fechar alguns contratos de publicidade, né, para dentro do canal. E estamos nessa nova fase, então acredito que aí pelos próximos 3 meses a gente vai conseguir ter uma renda no canal que não é AdSense, né? Porque pelo AdSense é muito pouco. E ele ocupa total o meu tempo. No YouTube e a cozinha, é isso. Eu tenho outras coisas que eu faço, né? Eu dou aulas por Skype para algumas pessoas, então alguns seguidores meus me procuram. Algumas pessoas que faziam aula comigo em São Paulo, em outros lugares. Drica, você não dá mais aula? Dou aula, agora eu faço por Skype. Como funciona? Eu aqui na minha cozinha, uma câmera aqui, a pessoa na cozinha dela e a gente faz a mesma receita ao mesmo tempo. Não tem como a pessoa não aprender, porque eu tô fazendo na frente dela, ela tá fazendo na minha frente, eu vou contando pra ela o que ela tá fazendo de certo e o que ela tá fazendo de errado. Isso pra mim é a essência de compartilhar conhecimento, assim, eu faço muito isso e também dou aula em algumas escolas quando tem oportunidade, em mercados, às vezes tem algum mercado ou outro que me chama para divulgar algum produto novo, vamos fazer uma aula aqui, eu adoro. Então basicamente o que eu faço sempre é compartilhar conhecimento na cozinha, não necessariamente só no YouTube, na minha vida toda é só isso. Quais os seus planos para o futuro? Meus planos para o futuro? Aumentar isso, ter o meu canal mais bombado, ou levar isso para a TV. O meu sonho mesmo é que as pessoas voltem a cozinhar na casa delas, né? Que as pessoas esqueçam essa história de ficar comprando um monte de congelado, um monte industrializado. Meu sonho é que caldo de carne, caldo de galinha, de cubinho seja eliminado do mercado, né? Salsicha, essas coisas todas industrializadas que fazem mal. E que as pessoas se conscientizem disso. Então, eu gostaria de fazer alguma coisa que atingisse maior público nesse sentido, para que as pessoas se conscientizassem. Esses são os meus planos para o futuro. Pretende abrir seu próprio restaurante ou prefere continuar no YouTube? Não pretendo abrir meu próprio restaurante, não. Sonho, sim, em abrir uma escola de cozinha, mas de uma forma bem enraizada numa fazenda, alguma coisa desse tipo, que as pessoas aprendam como é que faz para, né, plantar, colher, abrir um animal, cortar todas as partes dele. Meu sonho é muito mais esse do que um restaurante. E o YouTube é a TV de hoje, gente. Então, assim, eu não penso em sair do YouTube. Eu acho que por mais que eu tenha um programa na TV amanhã, ou que eu venha ter uma escola de cozinha, eu vou continuar gravando os meus programas para o YouTube, porque é isso, né? É o estar próximo do público, que é o que eu gosto. E as pessoas comentam e eu respondo, e as pessoas querem falar comigo, e eu tô ali para responder todas as dúvidas. Eu quero mesmo que todo mundo volte para a cozinha. É isso. Então é isso, Bárbara. Essa foi a minha entrevista para a SPN. Espero que você tenha gostado. E quem está me assistindo aí também, espero que tenha gostado. E se você está por acaso no meu canal do YouTube, deixa aqui um comentário aqui embaixo para mim, o que você achou dessa entrevista, o que você achou de saber parte da história da minha vida. E beijo, até a próxima.